Fala galera do Jornada do Dinheiro, tudo certo? Aqui é o Vitor Hernandes e hoje eu vou falar sobre ações. Com o Ibovespa batendo aí quase 100 mil pontos, muitas pessoas começam a olhar aí para o mercado de ações, pessoas que nunca investiram, né? Então eu acho importante a gente fazer um vídeo explicando motivos para investir ou não investir em ações, tá? Também com a expectativa de que passe alguma reforma da Previdência, embora tenha que fazer muitos ajustes ainda para passar no Congresso e tal. A expectativa é de que a economia vai começar a andar finalmente, né? Depois de muitos anos aí parada e até caindo, né? E as ações, obviamente, vão se beneficiar muito disso, tá? Por enquanto, as ações deram uma corrigida agora em fevereiro, que é muito comum, né? Ela subiu demais nesse início do ano, em janeiro, e aí é normal uma correção, tá? Até porque quando a gente tem subidas, nunca é uma subida de uma só vez, ela vai subindo, caindo. Então, ela vai subir um tanto, aí cai um pouco, aí sobe mais um tanto. Então, é sempre nesses movimentos aí, tá? E aí, de qualquer forma, a expectativa é de que a economia comece a avançar. Então, antes de mais nada, vamos ver aqui por por que investir em ações, né? Primeiro, porque é um investimento em empresas com pouco dinheiro, tá? Então, vamos supor, você quer abrir um negócio, só que para abrir um negócio, você precisa ter muito capital inicial, né? E você não sabe se aquele negócio vai dar certo. Então, nas ações, você já tem empresas bem consolidadas no mercado que você pode entrar como investidor e surfar no desempenho dessa empresa, tá? Então, às vezes você quer abrir uma loja de sapatos, você pode, em vez de fazer isso, você comprar uma empresa que vende sapatos já na bolsa de valores, porque aí você já tem uma empresa com uma gestão com expertise nesse assunto e você consegue comprar por poucos reais. Então, existem ações aí que custam menos de R$ 1 e assim, na faixa de 10, 50, 100, você consegue já entrar nas ações, mesmo não conseguindo comprar um lote inteiro de ações, né, que são negociadas por, por lotes de 100, você consegue tranquilamente comprar no fracionário que não tem problema nenhum também, tá? Então, é uma forma fácil e barata de se investir em empresas, tá? E um segundo ponto aqui que é muito bom é que o potencial de ganhos é ilimitado, tá? Então, por exemplo, uma empresa, ela pode crescer indefinidamente, você não sabe qual que é o limite que uma empresa pode alcançar. Quando surgiu, por exemplo, o Itaú, o Banco Itaú, você não sabia quanto que ele poderia subir, mas é um banco que continua crescendo, embora hoje em proporções menores, ele continua crescendo e provavelmente vai continuar crescendo ao longo do tempo, conforme a economia se desenvolve também. Afinal de contas, são negócios que temos e você pode pegar empresas que também estão começando e que têm potencial de subir muito mais também, tá? E algo que é muito importante é que a cotação, né, ou seja, o preço das ações na bolsa, elas seguem os fundamentos no longo prazo. O que isso quer dizer? Se uma empresa é boa, se ela continua dando lucros, se ela está sempre crescendo a receita, o patrimônio, ao longo do tempo, o preço da ação vai refletir isso. Por quê? Porque cada vez mais pessoas vão querer comprar aquela empresa que está crescendo. E não é pegar uma empresa qualquer aí, uma OGX da vida, vamos supor, que não tem fundamento nenhum, não tinha nada pronto, era só um projeto, e, e achar que ela vai crescer no longo prazo. Empresas boas, que eu digo, são essas que dão lucro e crescem a receita e crescem o patrimônio com consistência, tá? Aí o terceiro ponto que é legal para investir em ações é que você terceiriza para uma gestão profissional. Então, você não precisa participar diretamente no negócio. Por exemplo, você tem a vontade, você acha que é um bom negócio abrir um banco. Só que você sozinho, ou com poucos amigos, você não consegue abrir um banco por conta própria.
Então, você pode chegar e investir em um banco que você acredita que seja bom e que vai crescer no longo prazo. Então, essa é uma forma de você terceirizar a gestão. Então, você, vamos supor, você não entende muito de restaurante, mas você acha que é um bom negócio, você pode ir lá e investir numa empresa que tenha restaurantes, num negócio de restaurantes, né? Então, existe essa forma aí de você ter acesso a empresas de ramos interessantes, tá? Sem você precisar realmente conhecer daquele ramo e arriscar um valor muito alto abrindo o seu próprio negócio e não sabendo como gerenciar, tá? Aí o quarto item aqui é que ela tem as ações, né, na bolsa de valores, elas têm maior liquidez em relação a ter empresas diretamente. Então, vamos supor, você pode até ter um dinheiro legal que você consiga lá investir, como pode ser como investidor anjo, de repente, comprar uma participação dentro de uma empresa. Só que, com certeza, para você vender esse pedaço da empresa, não é tão fácil quanto negociar as ações numa bolsa de valores. De repente, você precisa de determinado valor, vamos supor, você tem 100 mil reais investidos numa empresa. De repente você precisa de 10, 20 mil reais para fazer alguma coisa que você queira. Numa empresa que funciona de outra forma, né, fora da bolsa, você dificilmente consegue arranjar um comprador do dia para a noite. Falar, oh, eu quero vender só 20 mil reais do que eu tenho na empresa. É bem mais difícil do que você chegar na bolsa de valores, seleciona a quantidade de ações que você quer vender e pronto. Tá? Aí o quinto item que a gente tem aqui é o usufruto dos rendimentos sem corroer o patrimônio. Tá? Você provavelmente já viu o vídeo de fundos imobiliários, se ainda não viu, eu aconselho, vou deixar o link aqui. Nos fundos imobiliários, você tem aquele patrimônio, né, que no caso são imóveis, e no caso das ações, você tem aquele patrimônio que é a sua empresa. Então, você pode retirar todos os lucros e usufruir desse rendimento sem você prejudicar o seu patrimônio. Então, vamos supor, a sua empresa gera um lucro mensal de 50 mil reais. Você pode pegar esse lucro, utilizar uma parte para você, lógico, uma parte você vai reutilizar para crescer a empresa, tá? Mas você pode utilizar esse lucro e sem perder nada do seu patrimônio, muito pelo contrário, ele pode se valorizar ao longo a longo prazo, né, ao longo do tempo. E eu sempre uso o comparativo com a poupança, né? Se você tiver 100 mil reais investido na poupança e querer tirar todo o rendimento mês a mês, o seu patrimônio vai sendo corroído pela inflação, porque você, mesmo você mantendo lá os seus 100 mil reais, você, ao longo do tempo, esses 100 mil reais vão valer menos, porque eles vão ter um poder de compra cada vez menor, tá? Então, esses aqui foram os prós de se investir em ações. Agora vamos ver por que não investir em ações. Quais motivos teria para não investir em ações? O primeiro, as cotações acompanham os ciclos político, econômico e setorial de cada empresa especificamente, né? Então, assim, todo ruído político que tenha, algum abalo na economia, algo no setor específico daquela empresa, vai acabar afetando a cotação de uma forma ou outra, seja para bom ou seja para ruim. Muitas vezes, quando acontece algo ruim, digamos assim, no mundo, a cotação sofre muito mais do que se acontece alguma notícia positiva. Então, muita gente não tem muito estômago para aguentar isso, então esse é um fator assim que você tem que ter o psicológico muito bem alinhado para aguentar essas quedas que não sejam por fundamentos da própria empresa. Tá? Você vai comprar boas empresas para você, para o longo prazo, e não se abalar como, vai ter uma crise na Venezuela, ou crise dos Estados Unidos, e aí começa a cair as ações aqui e você vende no desespero. Não, a sua empresa está lá, ela está funcionando, e no longo prazo ela tende a seguir dando lucro, né? Desde que você tenha estudado e ela seja uma boa empresa. Aí entra o segundo ponto aqui também. Por que não investir, né? Mais de 80% das empresas listadas aqui na Bolsa de Valores são ruins.
que eu digo com ruins? Elas não dão lucro com consistência, tem muitos anos de prejuízo, o crescimento dela não é muito adequado, ou às vezes a governança, né, não é muito boa. Então, assim, quando a gente faz um filtro geral das empresas, você vai acabar encontrando só aí uns 20% das empresas que dá, assim, para você investir sem grandes preocupações, né? Pensando a longo prazo mesmo, tá? Então, esse é um ponto que você tem que ter atenção, você tem que saber filtrar mesmo, porque realmente tem empresas que são bem ruins, tá? O terceiro ponto é que as melhores empresas costumam ser negociadas a múltiplos muito altos. O que isso quer dizer? Às vezes ela está valendo 3 vezes, 4 vezes mais do que ela realmente vale no patrimônio dela. Isso porque o mercado ele já embute um crescimento maior para essas empresas que já performam bem, né? Ele, ele coloca num preço contando que ela vai continuar crescendo. Então, muitas vezes é o que a gente diz, comprar uma empresa cara, né? Significa que o mercado está esperando um lucro muito acima do que ela valeria hoje, justamente esperando um lucro crescente ao longo dos anos, né? E isso acaba sendo, de certa forma, um pouco perigoso, porque uma empresa não vai crescer para sempre, né? E quando a empresa deixa de crescer, dá uma estagnada, tem algum mês de prejuízo, algum trimestre com prejuízos, o mercado acaba batendo na cotação dela também, tá? Agora, o quarto item aqui é a questão da alta volatilidade em curto prazo. Então, assim, quando uma empresa teve um prejuízo pontual em determinado mês, a cotação pode acabar caindo muito, mesmo sabendo que essa empresa deve se recuperar, vai ter um lucro maior no futuro também. E só que no curto prazo, as pessoas não têm essa paciência e acabam vendendo por qualquer preço também. E existe essa aleatoriedade no mercado também. Às vezes uma ação de determinada empresa cai 2%, 5% num dia, sem motivo nenhum também. Pode acontecer, aliás, é o que acontece na maior parte do tempo, né? As ações, elas oscilam o tempo inteiro, então ela vai subir 2% num dia, cair 3% no outro, subir 5%, e muitas vezes tem um motivo específico para isso. O importante é você pensar sempre a longo prazo, que os fundamentos da ação é que vão guiar no longo prazo. Enquanto que no curto prazo, são os ruídos, né? São notícias que vão movimentar esses preços e às vezes nada, né? Às vezes não aconteceu nada e vai estar movimentando os preços também, tá? Por isso que é muito perigoso você querer ficar operando day trade, né? Fazer operações de curto prazo, porque o preço, ninguém consegue adivinhar o preço no curto prazo, tá? Então, é bem complicado você querer fazer essas operações. Ah, vou entrar aqui com R$ 10.000 para sair com 11 mil no próprio dia, né? Tentar operações assim, porque o preço acaba sendo muito aleatório nesses períodos de tempo muito curtos, tá? E aqui o quinto item que eu separei é que os dividendos e juros sobre capital próprio, que são os rendimentos, né, as distribuições de lucros das empresas, eles não têm periodicidade definida. Por exemplo, existem empresas que pagam uma vez ao ano, existem empresas que pagam uma vez por trimestre. Às vezes mesmo essas que falam, a distribuição é trimestral, às vezes não vem certinho a cada 3 meses. Às vezes vem 2 por ano, 3 por ano. Então, não tem muito não tem muito essa periodicidade mesmo, essa disciplina de você saber, eu vou receber em determinado mês, tá? Aqui no Brasil não tem muito essa coisa certinha, né? Então, isso acaba prejudicando um pouco para você ter um controle de fluxo mensal, né? Principalmente quando você já estiver curtindo a aposentadoria e tal, você tem que calcular essas questões com base anual, né? Você tem que se programar assim certinho com base anual, porque realmente em determinado mês você não vai receber rendimentos, em outros você vai receber muito, então ele é meio instável nesse sentido aí, tá bom?
Aí, por fim, vamos aqui. Para que é indicado, então, investir em ações? Para investir em empresas indiretamente. Então, quando você quer montar um negócio, mas não estar diretamente no controle daquilo, você não se importa em não gerir a empresa, não dar pitaco, você pode comprar ações de empresas para participar de negócios lucrativos sem você ter que atuar diretamente ali, tá? Elas também servem para acelerar a sua aposentadoria. Por quê? Quando a gente pensa no longo prazo, você investir só em renda fixa, você não vai ter um ganho tão expressivo assim, tá? É natural, assim, você pensar de forma conservadora, né? Falar, eu tenho que ter mais em renda fixa, porque senão eu vou sofrer oscilações, né? Eu posso sofrer perdas, tal. Mas pensa comigo, se renda fixa realmente fosse mais rentável no longo prazo, por que motivos uma empresa investiria dinheiro, né? Por que que uma empresa pegaria empréstimos? A empresa ela pega empréstimos com bancos justamente porque ela sabe que o potencial de crescimento dela é acima do valor que ela teria que pagar no empréstimo. Então, por que que você vai ficar emprestando dinheiro para o banco, para o governo, sendo que negócios são muito mais lucrativos e são o que faz a economia realmente crescer, tá? Então, esse é um ponto que eu queria colocar aí, né? Que é, que é uma forma de você acelerar a sua aposentadoria. Você, com certeza, consegue alcançar uma aposentadoria de qualidade muito antes do que se você só investisse em renda fixa ou se você ficasse contando com o INSS, né? Aí, também o terceiro item aqui é para viver de renda passiva. Ou seja, quando você acumular um patrimônio em empresas suficiente para os rendimentos, né, que você recebe conseguirem sustentar parcialmente ou totalmente as suas despesas. Então, esse é um ponto muito, muito interessante. Inclusive, existem bilionários aí, um muito famoso aí que está sempre na mídia é o Luiz Barsi, né? Que ele sempre comprou ações para aposentadoria e hoje ele vive basicamente disso, né? Ele tem bilhões investidos em empresas e só os rendimentos dessas empresas conseguem manter o padrão de vida dele, que no caso não é tão alto assim, né? Ele não é esbanjador, e, e além disso ele consegue reinvestir um caminhão de dinheiro também para continuar acumulando cada vez mais. E aqui o quarto ponto, ações são indicadas para você fazer uma diversificação na sua carteira de investimentos. Por exemplo, se você tiver só renda fixa, você não vai crescer seu patrimônio com tanta qualidade, né, e com tanta velocidade. Você adicionando ações, você fica com exposição a diferentes riscos também, né? Por exemplo, se você tiver fundos imobiliários, você fica muito exposto ao setor imobiliário em si, tá? Você adicionando ações, você pode ter setores diferentes, como os bancos mesmo, como área da saúde, como elétricas, né? Empresas de energia elétrica. Então, você fica exposto a riscos diferentes também, porque determinado setor pode ir bem em um momento, outros não muito bem. Então, você dá uma equilibrada na sua carteira, tá? E, por fim, também, as ações são boas para você exercitar a disciplina e a resiliência, tá? A disciplina de você investir pouco a pouco, todos os meses, está sempre ali, e a resiliência de você aguentar as perdas, né? E, com certeza, investindo em ações, você vai ter perdas, pelo menos virtualmente, né? Em determinados momentos. Algumas ações vão ficar no prejuízo, em outras vão ficar no lucro. Então, você tem que ter essa resiliência para falar, não, eu confio no que eu estou fazendo, eu confio que essas empresas são boas, vão dar bons resultados para o longo prazo. Então, eu tenho plena consciência que essa oscilação de preços é somente de curto prazo, que no longo prazo
essas ações vão sim crescer, porque a empresa vai continuar aumentando seus lucros, aumentando seu patrimônio, aumentando sua receita, tá? Então, nesse vídeo é isso. Nos próximos dias aí, eu vou criar também a carteira de ações do Jornada, para a gente dar uma simulada aí e ver como que funcionaria uma carteira de ações na prática, tá bom? Então, nesse vídeo é isso. Um grande abraço e até a próxima.